Senhor Jesus, e nos colocamos como altares restaurados, Senhor. Altar de adoração nós nos colocamos, entregamos um sacrifício vivo e agradável. A nossa oferta de louvor recebe, Senhor. O Senhor está sendo como uma oferta, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja! Amém. Vocês estão bem? Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, eu não podia deixar de falar comentar também sobre a questão do tabernáculo, gente. Sem palavras, de verdade. Eu cheguei lá em casa no último dia e eu estou assim impactado realmente. Esses dias eu tive a oportunidade deste ano de praticamente todos os dias. Eu fui 5 dias, 2 anos assistir em casa, mas foi assim, glorioso. Nos outros anos eu vou, por causa do trabalho, eu estou de férias, desse presente maravilhoso, eu estou de férias e justamente nesse mês que estou de férias e eu curti as dias. Nos outros anos eu vou curtir, às vezes não posso ver os outros dias, não dá nem para colocar pela TV, por causa do trabalho, mas glória a Deus, eu fiquei assim, maravilhado, impactado. E realmente, como a pastora acabou de dizer, vai ser para nossas vidas, vai ser para o resto do ano, vai ser para o resto dos meses. Gente, eu fiquei impactado quando eu ouvi falar do texto e disse, meu Deus, vai ser forte. Só que eu não imaginava o quão forte seria. E aquele último dia, gente, eu saí de lá outra pessoa. Um altar novo de verdade. E eu sabendo que ele me chama, esse Deus nunca tinha me falado. E o Senhor já tinha ouvido no meu coração falar de sacrifício. Sabe que eu estava conversando com Deus assim, Jesus, Deus, eu já falei de sacrifício. Deixa eu falar de outra coisa. Eu fui buscar outra coisa para falar. Fui lá, até preparei. Mas quando ele fala e faz como ele quer, eu dormi pensando que eu ministrasse uma coisa. E acordei, voltando para o lugar que eu estou lembrando dessa aí. E nós vamos falar de sacrifício, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O capítulo 12 de Romanos. Ai, Deus. Como seria bom. Porque altar sem sacrifício não existe, não é verdade? Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor, nós aprendemos como nós faríamos isso, como nós restauraríamos o altar. Eu tenho certeza que muitos foram restaurados, eu tenho certeza disso. E agora nós vamos colocar lá o sacrifício. E não é qualquer sacrifício que Deus recebe. Nós vamos aprender, a partir dessa palavra, qual é o sacrifício que Deus aceita, qual é o sacrifício que Ele quer. Que nós apresentemos nesse altar que foi restaurado nesses dias. Amém? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. 12. Romanos, desculpa. Ai. Há um peso de glória nesse lugar. Ai, veja assim, minha adoração, sinto o peso da glória de Deus. Eu estou sentindo esse peso. A gente está com saudade da minha congregação, mas esses dias foram maravilhosos, de verdade. Eu estou sem palavras de verdade para dizer como foi uma experiência maravilhosa. E eu sei que nós, pastor, vamos viver aqui nessa casa. Tudo aquilo foi ministrado a nós lá. Nós vamos ver aqui. E a minha oração depois que eu saí do lá, eu consegui, nós membros dessa igreja, assim, toda aquela unção que nós vivemos lá na mão. E eu tenho certeza que nós vamos viver aqui. Amém. Em nome de Jesus. Uma coisa que me impactou muito foi o pregador falou assim, ó. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Antes de restaurar o templo, ele restaurar o altar. Ele disse, meu Deus, eu nunca tinha conseguido isso. Então, antes de vender qualquer coisa, ele foi pro altar. A gente muitas vezes quer fazer
qualquer outra coisa e deixa o altar bagunçado, desarmado, cheio de cinza. O que acontecia no altar? Os sacerdotes vinham de manhã cedo, tiravam a cinza e lançavam fora do arraial. Tá vendo? Não era qualquer cinza, era cinza do sacrifício que foi entregue como holocausto no altar. Então não podia ser jogado aquela cinza fora de qualquer jeito. Era retirado dali, deixado à parte. De manhã cedo, tirava, levava para fora do arraial e colocava em um lugar limpo. Não era qualquer cinza, era sujeira, sim, mas não podia ser jogado fora de qualquer coisa. Ou seja, tudo é santo ao Senhor. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. É muito forte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eita, agora. Que responsabilidade. Vocês podem escutar, queridos, em nome de Jesus. Que responsabilidade é nossa. Nós sabemos que Paulo era um homem que foi fariseu, que aprendeu com o melhor professor de Jerusalém, da sua época, Gamaliel. Paulo, antes chamado de Saulo, ele tinha um amor incondicional pela Torá, pelos profetas e por aquilo que ele aprendeu. E depois que ele se encontra com o Senhor Jesus, ele vai trazer uma revelação daquilo que estava lá, e ele não tinha ciência, mas ele sabia da letra, ele sabia dos sacrifícios, ele sabia de tudo, de todos os rituais do que ele aprendeu. Só que ele não tinha conhecimento do que estava por trás daquilo. E aí, quando ele recebe a Jesus, quando ele se encontra com Jesus, que Jesus ilumina a sua mente, o Espírito Santo que agora passa a habitar em Paulo, começa a trazer a revelação daquilo que ele já conhecia. E ele entende que tudo aquilo que estava na palavra se tratava de Jesus Cristo. E aí ele dá uma direção para a igreja de Romanos e para os irmãos dali para frente, para chegar até nós na primeira vida. Rogo-vos, eu peço a vocês, encarecidamente, em outras palavras, pela compaixão de Deus, que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E eu entendo que culto racional é um culto com inteligência, é um culto no raciocínio, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou entregando. Eu não posso entregar a Deus aquilo que eu não conheço. Eu tenho conhecimento daquilo que eu estou sacrificando. E nós vamos entender o que é sacrifício. Segundo o dicionário, é uma oferta feita à divindade em meio a cerimônias, renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. Dedicação absoluta a algo ou a alguém que pode levar a privações. Ação ou efeito de sacrificar, de oferecer algo a alguém ou si mesmo a divindades. Imolação. Segundo o dicionário bíblico, significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele requeira de nós, em termos de tempo, bens, terrenos e disposição para levar a volta a sua obra. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 ao 5. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 ao 5. Nós vamos ver sobre essa oferta, esse sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. Que não seja o Senhor. Gênesis 4,
5. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu o semblante. Olha só, irmãos, a gente observa. Os dois trouxeram sacrifícios ao Senhor, tanto Abel quanto Caim. Caim era lavrador, ele trouxe dos frutos da terra para oferecer ao Senhor. Só que Abel, sendo pastor de ovelhas, ele trouxe as primícias das suas ovelhas, os primogênitos das ovelhas, ele trouxe para entregar ao Senhor. O que é que fez diferença na oferta de um e na oferta do outro? Eu posso imaginar, eu posso crer, que Abel pegou qualquer fruto. Não foram os primeiros frutos que ele pegou para dar ao Senhor. Porque, se a gente observar, está escrito que Abel tomou as primeiras ovelhas, as primícias das ovelhas para entregar ao Senhor, os primogênitos. Já Abel não está falando sobre isso. Então, a gente entende que Abel não se preocupou em pegar os primeiros frutos, os frutos mais bonitos, para entregar ao Senhor. E por isso, Deus atentou para o coração de Abel e não para o coração de Caim. Porque Deus, ele sonda o que está dentro. E ele sabia a intenção do coração dos dois. Abel, além de se preocupar em pegar as primícias das suas ovelhas, ele disse: olha, isso aqui é para o meu Senhor, eu preciso entregar o que é melhor para o meu Senhor. Eu preciso sacrificar ao meu Deus o que eu tenho de melhor. Não é verdade? Caim, eu não sei, mas Deus sabe o coração dele. Então ele pega a sua oferta para oferecer ao Senhor, como se Deus se agradasse de qualquer sacrifício. Mas é uma coisa linda quando a gente vê Samuel dizendo: olha, Deus, ele quer a obediência no sacrifício. Deus se agrada com a obediência. Deus se agrada com o coração voltado, não com sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Em Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. A gente vai ver que também eles sacrificavam nos seus terrenos, eles ofertavam os seus bens terrenos. Deixa eu ver o templo, o sacrifício do templo. Atos 9, 36. Ela sobre uma mulher chamada Dorcas, ou Tálita. 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tálita, que em grego quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola para fazer. Essa moça, ela dispunha do seu tempo no sacrifício ao Senhor. Ela cuidava dos joelhos. Ela tinha o prazer de sacrificar o seu tempo para as coisas do Senhor. Então, a gente observa que no Antigo Testamento eles doavam frutos, eles doavam ofertas de sangue, o sacrifício deles eram animais, eram realmente coisas que podiam se pegar, se tocar, eram coisas concretas. Hoje, a gente pode entender que após o sacrifício de Cristo, que foi a cruz, foi o altar, ele era o próprio templo, mas o seu corpo também era o altar, era o próprio sacrifício
Ele entra como sumo sacerdote e ele se entrega por expiação do nosso pecado, de uma vez por todas. E a partir dali, não é mais como antes. Nós não precisamos matar bode, gado, nada. A gente não precisa mais nada disso. A gente pode dedicar ao Senhor o nosso tempo. Nós podemos servir ao Senhor com os nossos bens. E nós podemos servir ao Senhor na sua obra, nos disponibilizando para a obra. E a gente vai ver isso também em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos 4, 32 a 35. Nós vamos ver isso. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia com grande graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, essas pessoas, elas sacrificavam tudo que tinham, e tudo era comum. Infelizmente, nos nossos dias, a gente não vê isso. Muitas pessoas dos nossos meios não querem trazer nenhuma oferta de alimento para ajudar o irmão. Infelizmente, muitos parece que entenderam o evangelho errado. Parece que estão vivendo numa realidade totalmente contrária do que a palavra está mostrando. O sacrifício que Deus quer é ajudar o próximo. O sacrifício que Deus quer, que agrada ao coração de Deus, é um coração voltado para a sua obra. É alguém que vê o seu irmão caído e não faz como aquele levita fez, aquele sacerdote fez, mas como aquele homem fez, mesmo sendo de uma outra nacionalidade. Ele abaixou, estendeu a mão para o coitado que estava ferido, levantou, colocou remédio e levou para o hospital para ser cuidado. E ainda disse: eu pago quando voltar tudo que ele gastar mais do que eu já paguei. Deus quer essa oferta. Esse é o culto racional ao Senhor. Nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos entregar a oferta ao Senhor, mas essa oferta que agrada ao coração de Deus não é apenas nós trazemos o dízimo e a oferta e a primícia. Não, isso agrada ao Senhor, sim, porque está escrito que é para trazer tudo isso para a casa do Senhor, para que haja mantimento. Mas também é, irmão, eu estender a minha mão para aquele que está necessitado ao meu lado. Se alguém bater na minha porta, mesmo que seja de madrugada, eu não posso dizer: vai, paz, volte amanhã, eu te ajudo amanhã. Eu preciso levantar da minha cama, eu preciso sair do meu aposento, eu preciso ajudar o meu irmão na hora que ele está necessitando, porque amanhã eu não sei se ele vai estar vivo ainda. Eu não sei se eu vou estar vivo ainda para ajudar. Então eu preciso sacrificar hoje. Se alguém bater na minha porta e disser: eu não posso te ajudar agora, volta amanhã, eu estou contra o que a palavra diz. Eu não estou agradando ao meu Senhor. E aí eu venho para a igreja, canto e adoro, digo que eu está sacrificando a Deus. E Deus está me chamando de hipócrita. Hipócrita! Queridos, Deus quer muito mais do que um sacrifício de levantar as mãos. Deus quer um sacrifício de estender para aquele que necessita. O sacrifício que Deus se agrada é um coração sincero. O Senhor sabe que eu não tenho hoje para ajudar o meu irmão. Tudo que eu tenho é
pacote de arroz e eu vou contar uma história, irmãos. A minha mãe, ela não é evangélica ainda. E ela sempre fala assim, eu não gosto de falar de ninguém, porque não sei o quê, porque ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Eu dizia assim, minha mãe, pare de falar isso, porque toda vez que a senhora fala isso, bate alguém na sua porta. E certo dia, ela começou a reclamar, que eu não vou jogar mais ninguém, que não sei o que, esse mundo para, fala isso. Aí tá, nós estávamos passando por uma dificuldade nesse dia. Quando a gente abriu os armários, tinha 1 quilo de arroz. E aí, eu tinha nesse dia de ir para o círculo de oração da igreja do Goiás. Eu disse, olha, eu vou sair do igreja. E eu fui. Mas antes de eu sair, bateu alguém na porta. Ele disse, ó mãe, me aí. Ah, meu Deus. Cadê que aí? Isso tem um arroz aí. Ah, pega lá, divida aí um pouco deste restante. Eu saí. É assim eu fiz. Dividi aí a pessoa. Fui para a igreja lá, agradeci a Deus, adorei o Senhor e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, para minha surpresa, não tinha mais só 1 quilo de arroz. Não tinha meio quilo de arroz. E minha irmã, a prima que eu tinha que morava na ilha, chegou lá, com menos de coisa, com fruta, com não sei o quê. E meu pai tinha chegado no trabalho com uma cesta básica que havia ganhado. Nunca na empresa ele tinha ganhado nada, nesse dinheiro. Eu disse, Deus, o Senhor é fantástico. Surgiu depois. E é assim que nós precisamos ser. Ah, eu só tenho uma calça para ir para a igreja. Mas deve ter alguma outra roupa lá que está sobrando. Bateu alguém na porta, vai lá, pega. Entrega. Deus proverá. Deus proverá. Não foi assim que ele fez com Abraão? Só de Abraão. Abraão confiou no seu, nós vamos subir. Nós vamos adorar e nós voltaremos. Aleluia. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele ia matar. Tanto que ele pegou um cutelo e vamos matar o menino. Se ele não ouvisse a voz do Senhor gritando para Abraão, ele matava. Olha para o lado, Abraão. A providência está do seu lado, amigo. Mas é preciso sacrificar para ter providência. É preciso sacrificar no altar do Senhor para ter providência de Deus. O que eu quero dizer para vocês essa manhã, queridos, é que sacrifício gera milagre. Aleluia! E olha que eu não ia falar assim, gente. Queridos, existiram tantos sacrifícios, todos impotentes para trazer salvação. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano, lá no Santo dos Santos, sacrificava por ele e pelo povo, mas depois ele voltava e continuava tudo novamente. E no ano seguinte ele fazia a mesma coisa. E a gente já viu isso, quando eu falei sobre o sacrifício de Jesus, nós já vimos isso. E nós já vimos isso nesses dias de se levantar, de reestruturar o altar. Eu sei que nós vamos ouvir muitas ministrações sobre isso, porque foi muito forte mesmo. Levantar esse altar, restaurar esse altar de adoração do Senhor, requis muita coisa de nós. Nós tivemos que voltar lá, onde caímos, onde deixamos de cuidar do altar, onde deixamos o altar cheio de coisas que não era para ter colocado. Cinzas estavam ainda sobre o altar, do sacrifício que nós tínhamos entregado antes. Mas Deus estava dizendo, ó, na hora de tirar essa cinza, como a pastora disse, né? Lançado num lugar limpo, fora do arraial. Entende? Era a hora de Deus nos chamar a atenção, olha, vocês estão fazendo, mas só que estão pulando lá no altar. Está na hora de um sacrifício novo. Está na hora de sacrifício novo. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. O meu corpo tem que ir para o altar. Tem que ir para a cruz.
a minha vontade para a cruz. O meu desejo de ficar em casa dormindo, em pleno domingo de manhã, hoje tomar aquele cafezinho, tem que morrer. Eu tenho que dizer, não, hoje é dia de eu fazer jejum para agradar o meu Senhor. Hoje é dia de jejuar pelas almas. Hoje é dia de jejuar pela igreja. Hoje é dia de jejuar pela minha pastora. Hoje é dia de jejuar pela minha família. Hoje é dia de sacrificar ao Senhor. E qual é o jejum que agrada a Deus? Isaías capítulo 58, vamos ver? É sacrifício também, não é? Ai, Jesus, está vendo o Senhor que faz tudo. Se você vai na direção de tudo, ele é lindo. Isaías 58, cara. A partir do versículo 2, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Como um povo que pratica a justiça, só que eles não estavam fazendo isso. E não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um jugo, e estenda debaixo de si sabe cinza? Chamarias tu isto a jejum e de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne, então romperá a tua luz com a alma, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, quando nós aprendermos o que é jejum ao Senhor, o que é sacrifício ao Senhor, nós vamos ver a mão de Deus agir. Muitas vezes muitos olham para a igreja, por que não acontecem mais os milagres? Porque Deus não opera. Deus opera, Ele continua o mesmo Deus, Ele continua operando as mesmas maravilhas. É o povo de Deus que deixou de fazer aquilo que tem que ser feito. Isaías está dizendo isso aqui. Porque o povo já estava se achando, a soberba estava tomando tudo. E eles diziam, por que nós jejuamos e o Senhor não ouve? Por que fazemos isso ou aquilo? O povo de hoje está da mesma forma. Eu jejuo, eu faço, acontece, Deus não faz nada, Deus faz, mas Ele faz quando Ele vê coração arrependido, quando Ele vê alguém que quer adorar a Ele com seu jejum, não apenas deixar de se alimentar, irmãos, é muito mais do que isso. E muitas vezes o que acontece nos nossos dias são as pessoas quererem, eu vou deixar de me alimentar, eu vou jejuar. Mas qual é a proposta desse jejum? É só deixar de comer? As pessoas que querem emagrecer fazem isso, é a mesma coisa. E fazem melhor do que nós, porque eles são rígidos. Não vou comer açúcar, não como açúcar. Não vou comer macarrão, não como macarrão. A gente, Senhor, hoje eu vou. Sabe? Dá um jeitinho. Deus não está olhando. Deus tem. Esse é a crente. É a pior farsa. Deus entende sim que Ele veio do coração, mas a gente premeditar, Deus também veio. Vou sacrificar só a metade de Jesus hoje. Ou seja, não tenho condição. Mas quando é para alguma coisa, se é para fazer o exame, não tem que fazer o jejum. E se
for no SUS, então, que ele chega lá às 6 da manhã e esperar até 1h da tarde de jejum? Porque a fila é do tamanho do tubo. Tem 300 pessoas na nossa fila para fazer um exame. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira? E aí a gente não tira 1 horinha. Não é só para fazer o jejum, não. Nós estamos no monte. Enquanto eu estava no tabernáculo, eu não estava indo, realmente. Eu estava correndo e estava cansadíssimo. Mas essa madrugada nós voltamos para subir o monte. É maravilhoso, irmãos, de verdade. Esse sacrifício de levantar 3 da manhã da nossa cama não é fácil. Mas quando nós colocamos no coração o desejo, como eu disse no outro dia, irmãos, teve um dia que eu disse: Deus, hoje eu estou tão cansado, mas eu demorei 10 minutos e deitei. E eu deitei, mas eu ia continuar orando, só que eu peguei o sono. Quando eu acordei, eu disse: meu Deus, me perdoe. Mas eu consegui orar. Pelo menos 10 minutos eu orei, o resto eu não sei, eu dormi. Mas aí o Senhor entende, porque o meu propósito não era dormir. O meu propósito era orar deitado, porque eu estava muito cansado, Essa é a diferença, irmãos. Quando a gente coloca o coração em Deus, quando a gente sacrifica a Deus, a gente quer, o desejo nosso é ir, mas a perna não consegue. Pessoas que estão doentes não conseguem ir para a igreja todos os dias, todos os cultos. Mas pelo menos se sacrificam muitas vezes. E Deus se entende. Porque se Ele quiser curar, Ele cura, mas se Ele não quiser, Ele não cura, Ele acabou. Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo. Ele pode levantar a pessoa da cama de um dia para o outro e trazer para o culto se Ele quiser. E se Ele não quiser? A gente pode orar, pode, a gente pode jejuar, pode, mas se Ele faz. O que importa para Deus é o sacrifício. Eu quero sacrificar, eu desejo. Quantas vezes eu fui para o meu trabalho desejando estar na casa do Senhor? E o meu culto era no trabalho. O meu sacrifício era lá, o Senhor. Eu queria estar lá, mas eu estou aqui. Eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. A palavra do Senhor nos manda trabalhar. É para o homem comer do sol do seu rosto, não é? Está escrito? Eu preciso cumprir essa palavra, senão eu fico fora. E Deus sabe. Mas o meu desejo é de estar aqui. Quantos domingos de manhã eu vou trabalhar e queria estar aqui na EBD, mas eu não posso estar aqui. Mas eu não posso, porque eu estou de férias, glória a Deus. Quantas quartas-feiras eu quis estar aqui com vocês estudando, mas eu não podia porque eu estava no trabalho. Mas o coração estava aqui. O Senhor bem sabe disso. E eu falo assim nos meus exemplos, irmãos, porque sacrifício é muito mais do que a gente pega uma coisa e entrega ao Senhor. Ele pega o seu corpo e entrega ao Senhor. Olha isso. Eu gostaria de fazer a minha vontade, como eu disse, irmãos. Eu gostaria de não falar hoje de sacrifício, mas eu não quero fazer a minha vontade. É o que Ele quer falar conosco hoje, é que o altar já está restaurado e precisa colocar um sacrifício novo sobre o altar. Esses dias foram tremendos e parecia que Deus já tirando uma peça para o altar cair mesmo, para a gente ver que a gente precisava colocar as pedras de novo no lugar. E a gente vê Elias, quando ele começa a reerguer aquele altar. É lindo demais, eu sempre gostei muito de ler e ler e ler, porque cada vez que eu leio eu fico mais impressionado como Elias, ele ri dos profetas de Baal, ele faz chacota, mas ele não coloca o sacrifício para Deus no altar de Baal. Ele derruba o altar de Baal e ele pega 12 pedras representando as tribos de Israel. Meu Deus, isso é lindo demais. Ele entende o que a palavra já diz. Elias entendeu. Ele ergue o altar. Ele coloca o sacrifício, ele faz aquele rego. Ele coloca água no rego. Não conformado, ele coloca água sobre o sacrifício. Meu Deus! Não tinha ninguém que pudesse colocar fogo sobre a água. Só Deus fez. E é incrível que quando ele levanta, ele só vai levantar a mão para adorar e para orar. Ele começa a orar. Mas eu acho que ele nem termina de orar e Deus já vai levantar. Respondendo a pergunta. Deus precisa de um sacrifício novo no dia do Senhor. E Paulo, como eu disse no início,
conhecendo a lei, conhecendo os profetas, ele vai assertivamente dizer para a igreja: eu vou dizer para vocês aqui, ó, como é que Deus quer culto. Ele continua querendo sacrifício, só que não é sacrifício de boi, não é sacrifício de ovelha, não é sacrifício de fruta. Ele quer o sacrifício do meu corpo, ele quer sacrifício do seu corpo, ele quer sacrifício de você ir pela sua escola falar do amor de Jesus. Ele quer sacrifício de você ir pelo seu trabalho falar do amor de Jesus. Ele quer sacrifício que mesmo sem palavras você falar do amor de Jesus. Como? Dando testemunho de quem é Deus. Deus quer sacrifício de nós todo dia. Ano após ano, Jesus já entrou lá no santuário e já entregou o maior sacrifício de toda a história. Ele nos libertou desse sacrifício de sangue. E hoje nós entregamos o sacrifício do nosso corpo. Nós restauramos o altar do Senhor, o altar da adoração em São Gonçalo, em Salvador, na Bahia, e nós colocamos um sacrifício novo ao Senhor, que são os nossos corpos racionais. Nossos corpos em culto racional. Isso é o que é culto racional. A gente aprende, a gente entende o que a palavra diz. Isso é culto racional. Não é aquele negócio, quem gosta de eu gosto de mover, claro que eu gosto de mover o Espírito Santo. Mas se tem mover, não tem palavra, eu fico assim, estranhando. Que movimento é esse, igreja? É só um movimento. A palavra precisa estar no meio do povo. A palavra tem que estar. Porque a palavra é o próprio Deus. Não tem como separar Deus e a palavra. Eu estava vendo um certo dia alguém falando, dessas pessoas modernas que tem o evangelho moderno, dizendo que a palavra, uma coisa da palavra que ela está passando, mais ou menos assim, e que o Espírito Santo estava dentro dela e estava dizendo assim: pô, o Espírito Santo é uma e a palavra é outra? Que Espírito é esse que eu não conheço? Porque o Espírito Santo fala comigo através da sua palavra, porque ele também é Deus. Não tem como separar Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro, eles são um. Jesus disse: olha, eu vou mandar um outro Consolador e ele vai vos lembrar do que eu ensinei. Então não tem. Deus falou lá, Jesus veio e confirmou. E aí Jesus falou ali e o Espírito Santo vem e confirma. Então eles falam a mesma coisa. Então não tem esse negócio de separar a palavra, porque a palavra é Deus. É Deus falando comigo. É Deus dizendo assim: eu quero que você venha, mas venha sem trazer oferta, não. Eu não posso entrar no santuário sem trazer uma oferta ao Senhor. De mãos vazias, eu preciso apresentar uma oferta. E Paulo, sabendo disso, ele disse: olha, você precisa apresentar alguma coisa. Vocês precisam entregar a Deus alguma coisa. É o culto racional. Então vocês vão ter entendimento agora. Eu vou dizer: apresente a Deus seus corpos como sacrifício vivo e agradável. Meu Deus, que maravilha! O apóstolo Paulo era incrível. Incrível de verdade. E cada ensinamento que o Senhor foi colocando no nome desse homem, a gente aprende muito. Como ele conhecia muito da lei, ele falou muito através da lei para os tempos após a lei. A lei que nós servimos hoje é a lei do Espírito, mas que não anula o que foi no passado, que tudo apontava para Cristo, o maior sacrifício de toda a história. Tudo apontava para Ele, e toda a palavra, toda a Bíblia vai apontando para uma única pessoa, que é Jesus. E Ele vem nos dando os comandos que nós precisamos para viver o Evangelho da verdade, apresentando nosso corpo em sacrifício vivo,
recebendo de Deus e entregando ao próximo, recebendo de Deus e entregando ao outro. Isso é o sacrifício que agrada ao Senhor. Glória a Deus. Frutos dos lábios que confessam o Senhor. A gente ouviu isso muito lá, né? Cada vez que se falava isso, meu coração ardia. O sacrifício que agrada ao Senhor. Frutos dos lábios que confessam o Senhor. Nós temos que confessar no nome de Jesus. Eu confesso, eu aceito. Não é só isso, não, gente. Não é só levantar a mim e aceitar. É confessar, é proferir. É dizer àquele que precisa de Jesus que Ele é o Senhor. Que Ele é o único caminho que leva a Deus. E que os outros são caminhos que levam à perdição. Qualquer outro nome não para salvação. Só o nome de Jesus para salvação. Só o sacrifício a Jesus para salvação. Irmãos, não é por mérito nosso, não, é por Ele. Foi Ele que fez. Jesus abriu o caminho para que nós passássemos. E a gente agora só seguir atrás dele. E ele vai na frente. E a gente vai atrás, seguindo. Se a gente tropeçar e cair, ele volta e pega na nossa mão. No caminho a gente pode tropeçar e cair. Ficar fraquinho. E tem dias que a fraqueza bate mesmo. Tem dia que não dá vontade de sacrificar nada. Nem parar para orar. Tem dia que nem ler a Bíblia, tem dia que eu me pego quando chego de noite, meu Deus, eu não li nem a palavra hoje, misericórdia. Tem que parar, eu vou meditar, eu vou sentar, eu vou. Já pedi muito perdão desse mundo, me perdoe, porque eu me embaracei no meio do caminho, eu me atrapalhei com os afazeres, não me deu palavra do Senhor. Mas a gente precisa. Mesmo que esqueceu de manhã, meio-dia, vai, lê, sacrifica ali, adora o Senhor, entrega. Esqueceu meio-dia de noite, o Senhor perdoa e eu esqueci, o dia foi corrido. Eu tem dia que só a graça de Deus. A gente levanta a cedo para fazer as coisas, faz uma coisa, faz outra, já viu. E quem tem criança em casa sabe bem como é, né? E esse dia de férias está aproveitando tudo que ela pode de mim. Então a gente fica pedindo mesmo, mas graças a Deus que tem dado para sacrificar. E no dia do tabernáculo mesmo, a gente quando vídeo era a hora de sair correndo para não comer, senão a gente chegava lá e a gente sentava atrás, não dava para a gente receber. As coisas cair no meio do povo, no meio do fogo, e recebendo a bênção do Senhor, e sacrificando ao Senhor. E é uma coisa muito interessante, moça. Lá no Levítico, quando a gente olha como era feita essa oferta no altar, a gente tinha que colocar a lenha e sobre a lenha o sacrifício. E toda manhã, além de tirar a cinza, a gente tinha que trocar a lenha para que o fogo não apagasse. Então, ou seja, a cinza estava em cima, abafando o fogo, mas ali tinha fogo. Se a gente faz um churrasco, perceba. Quando a gente tira aquela cinza, ainda tem alguma coisinha ali. Fica, então eles não podiam deixar de pagar essa graça. Não podia. A gente não pode deixar que o fogo do Espírito apague. Aproveita agora que o altar já está restaurado, está tudo limpinho. Coloca a lenha para o fogo não apagar. Lenha nova. Ô glória! Lenha nova, tira a lenha nova, coloca a lenha, coloca o sacrifício novo e deixa queimar. E não esquece, toda manhã tem que tirar a cinza, colocar a lenha nova. Não pode esquecer de colocar a lenha, porque se esquecer de colocar a lenha, mesmo tirando a cinza, fogo apaga. Assim a gente coloca a lenha, o fogo vai estar sempre aceso, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia. O sacrifício está sempre em dia. Ele está todo dia. Altar em dia, lei em dia, sacrifício em dia, oferta de amor em dia. Nós vamos fazer daqui a pouco uma oferta de amor aos nossos irmãos queridos, dando cartas dizendo assim: você é precioso para Deus, oh glória. Você é valioso. A gente não merece nada, não, mas nós somos valiosos pelo sangue de Jesus.
Pelo sacrifício de Jesus, nós somos preciosos, irmãos. Por causa dele. Tudo é por causa dele. O sacrifício que agrada a Deus são frutos dos lábios que confessam o Senhor. Então não deixe de confessar o nome de Jesus. Todo dia, toda hora, em todo lugar. Está difícil, Jesus! Está chorando, Jesus! Está alegre, Jesus! É fechado o nosso louvor, é fechado a nossa oração. Tudo é teu, Senhor. O nosso sacrifício é para o Senhor. E tudo para Ele, tudo por causa dele. Mas por Ele nós entregamos a Deus todos os dias em nossos corpos, no nosso culto racional. E que nessa manhã o Senhor receba esse culto racional como sensual as suas narinas, como aqueles sacrifícios de ovelhas e de todos os animais chegavam como incenso ao Senhor, mas que chegue muito mais o nosso culto racional como incenso às narinas do nosso Deus. Porque se nós jejuarmos, orarmos, se nos comprometermos nos nossos caminhos, o Senhor virá do céu, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Ele está esperando um sacrifício nosso para que Ele venha e faça mais um dos seus milagres, porque eu creio que com o altar restaurado nós vamos viver esse tempo de milagres em Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?